uma vez, agora e sempre. Nos grandes vultos do Espiritismo, nós conseguimos encontrar muitos exemplos da passagem de cada um deles que serve para a transformação de cada um de nós no decorrer da encarnação que nós estamos tendo. Na noite de hoje, nós vamos ver a trajetória de Emmanuel. Quem foi Emmanuel? Emmanuel é o nome dado pelo médium brasileiro Francisco Cândido Xavier ao espírito ao qual ele atribui a maior parte de suas obras. Ele também é chamado como seu orientador espiritual no decorrer da encarnação que ele teve. Se nós pudéssemos estudar a trajetória de Emmanuel, nós vamos perceber que ele teve muitas encarnações, além daquela que nós vamos estudar na noite de hoje e buscar a compreensão de tudo aquilo que ele está passando como ensinamento para todos nós. Hoje nós vamos falar de 5, que são as 5 que estão mais próximas do nosso conhecimento. A primeira que nós temos é quando ele se chama Públio Cornélius Lentulus Surra, onde ele foi um cônsul romano. Depois de um determinado tempo, ele desencarna e aí ele reencarna novamente como Públio Lentulus, um senador romano. Nessas duas encarnações, Emmanuel demonstra sua total prepotência, ou seja, o abuso da autoridade que ele tinha nas mãos. Mas é como Públio Lentulus, inclusive no livro Há 2000 anos, nós tomamos conhecimento dessa passagem, quando ele tem um encontro com Jesus, onde ele tem a primeira oportunidade de mudar a sua trajetória de ser prepotente, de ser orgulhoso, de ser egoísta, de ser vaidoso pela posição que ele ocupava e transformar-se, para trazermos para nós um sentimento de humildade, onde ele poderia se transformar naquele exato momento como total servidor do Cristo. Nesse encontro que ele tem com Cristo, o Cristo não está se apresentando para ele naquele exato momento só de corpo físico, porque o encontro dos dois não existe a necessidade de se centralizar na forma física, mas na condição espiritual, que era o que Jesus estava fazendo com Públio Lentulus naquele exato momento. Ele não estava vendo o senador na condição física, mas ele estava vendo o senador na condição espiritual. Sabia do potencial que existia dentro dele. E ele não precisava estar presente junto com o Públio naquele momento. Que é uma situação que nós podemos trazer para todos nós nos dias de hoje. Principalmente por quê? Porque Jesus não está visualizando a nossa forma física, mas também está analisando a nossa condição espiritual e sabe do potencial de cada um, sabe de que forma cada um de nós podemos colaborar, aquilo que nós podemos fazer para nosso benefício, benefício do nosso semelhante e principalmente da nossa sociedade para que haja essa transformação. Apesar de ter este encontro, Públio não se modifica nesse exato momento. Ainda mantém todo aquele orgulho, ou pelo menos toda aquela fase instintiva que ele tinha, de ainda se influenciar pelo que o mundo material transmitia para ele. Então ele deixa passar essa oportunidade. Deixando passar essa oportunidade, ele só vai se reencontrar, ou pelo menos ele só vai entender aquilo que o Cristo estava colocando para ele como ensinamento, quando ele perde aquilo que era
praticamente a sua condição maior de vida na Terra. É quando Lívia desencarna e ele sente aquela perda muito grande que começa a fazer uma transformação dentro dele, mostrando que os prazeres do mundo não satisfaziam tanto quanto os prazeres da alma. É a partir desse momento que ele resolve mudar, que ele quer começar a fazer a sua mudança interior, mas mesmo assim ele não consegue mudar totalmente, porque ele vai trazendo o ranço das outras existências que ele tinha. E aí ele, no final dessa encarnação, que é apresentada no livro há 2000 anos, ele morre quando o vulcão Vesúvio realmente entrou em erupção, e aí ele desencarna. Desencarnando, ele vai para a espiritualidade, reúne-se toda aquela equipe que estava do lado dele no tempo do Senado aqui na Terra. Eles se reúnem para programar uma nova encarnação, e aí 50 anos depois ele reencarna como o escravo Nestério, no livro também psicografado pelo Chico, história apresentada pelo próprio Emmanuel, mostrando ele como um escravo romano. Mesmo ali, naquele exato momento, aí ele ainda continua mostrando todo ainda o seu lado autoritário, o seu lado ainda não de totalmente se entregar aos trabalhos que o Cristo ainda exigia dele. Então ele mostra ainda todo aquele conhecimento que ele tinha de Roma, do tempo que ele havia vivido ali, já está começando a servir o Cristo, mas ainda não está servindo o Cristo de corpo e alma. Desencarna. E nós vamos chegar numa encarnação que está um pouquinho próxima de nós, relacionado ao local onde nós vivemos. Porque Emmanuel reencarna neste exato momento como Manuel da Nóbrega. Inclusive é nessa encarnação que surge a autoria do pseudônimo dele. Porque como os índios não conseguiam falar o nome dele, então ele se chamava E. Manuel, que na verdade nós sabemos que quer dizer Deus conosco. Então é desse momento que surge o fato dele se chamar por ele o pseudônimo de Emmanuel. Nessa fase que ele está encarnado como Manuel da Nóbrega, nós vamos tomar conhecimento que ele é um dos fundadores da cidade de São Paulo. Por que que ele fundou a cidade de São Paulo? Porque ele quis fazer neste exato momento uma homenagem ao apóstolo São Paulo, que em todos os momentos em que ele estava com a sua mente conturbada, em todo momento que ele estava totalmente desequilibrado, era o apóstolo São Paulo que o acalmava, que o harmonizava, que fazia com que ele procurasse seguir um caminho de harmonia em todos os momentos. Então, diz que no exato momento da fundação de São Paulo, no dia 25 de janeiro, a data que foi provavelmente mostrada da fundação de São Paulo, que próximo a essa fundação, diz que o apóstolo São Paulo, espiritualmente, se apresenta a ele e fala para ele: olha, nessas terras, construa um campo de trabalho, paz, amor e de muitos ensinamentos para aquele povo que vai viver ali. E aí ele resolve realmente fundar a cidade de São Paulo, na data que já foi falada, que foi a data que realmente se compara ao dia da conversão de Paulo aos seguimentos do Cristo, que é o momento em que ele realmente se converte como seguidor do Cristo. Então a cidade de São Paulo tem esse nome em homenagem a ele.
E muitos dizem por aí que nós que estamos encarnados aqui, que nós que estamos vivendo esse exato momento. Na verdade, o que acontece? Nós podemos ser remanescentes do tempo do Cristo, como também nós podemos ser remanescentes do apóstolo São Paulo, da época que ele viveu aqui na Terra. Época aí que nós ainda não havíamos acordados para os ensinamentos do Cristo, interiorizados nele, para que realmente fizesse a nossa reforma interior. Diz que é nessa encarnação, diz que é nessa fase, que realmente Emmanuel começa agora a vivenciar o amor verdadeiro dos ensinamentos do Mestre. Agora ele começa a colocar toda a sua vivência em sentido da humanidade que está à sua volta, colocando aquele ensinamento que ele traz contido nele, mas mesmo assim já começa a ter um novo foco de vida, uma nova condição da sua existência. Desencarna e vai reencarnar como padre Damiano na França. E diz que quando ele tinha sonhos, ou pelo menos ele tinha alguns lapsos de lembrança das terras da América, que ele sentia saudade das terras da América. Mas muitos não entendiam por que isso acontecia. Mas nós sabemos que, na verdade, isso acontecia porque ele tinha no íntimo de sua alma a lembrança de sua existência aqui no nosso Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que lições nós vamos aprendendo por aí? Que algumas encarnações foram apresentadas, mas no decorrer da sua existência, entre essas próprias encarnações, existiram outras que não precisam ser lembradas por nós agora nesse exato momento. Mas percebemos que em cada uma dessas aí, existe um ensinamento para ser aprendido por todos nós. Uma coisa importante, Emmanuel não é um espírito iluminado hoje, não foi privilegiado por ser mentor do Chico, simplesmente porque ele acharam ele uma pessoa bonita, maravilhosa e uma série de coisas. Mas nós vamos percebendo que através do estudo das suas encarnações, ele é um espírito que foi sendo lapidado com o tempo. Aí eu pergunto para todos vocês, será que com cada um de nós não está acontecendo a mesma coisa? Quantas encarnações será que nós tivemos até os dias de hoje? Quantas encarnações nós vamos ter daqui para frente? O que nós precisamos enxergar? Primeiro, nos interiorizarmos e perguntarmos para nós mesmos: será que estamos seguindo o Cristo de verdade? Será que estamos colocando em prática todos os seus ensinamentos? A partir do momento que nós tivermos na nossa consciência, dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, tudo aquilo que nós precisamos fazer de verdade, eu tenho plena certeza que nós vamos seguir o caminho que Jesus propõe para cada um de nós. E vamos perder aquela ideia que nós precisamos ter Jesus ao nosso lado, de corpo e alma, nos indicando o caminho. Vamos perder a ideia que nós precisamos de como o Chico teve de um mentor espiritual indicando o caminho que cada um de nós precisamos seguir. Porque isso não precisa ser uma realidade no nosso momento. O mais importante que nós todos precisamos compreender é que aquilo que nós precisamos fazer para que haja a transformação do meio que nós estamos vivendo, já está dentro de nós. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer. O que nós precisamos é só modificar o ângulo do nosso olhar. Não ficar acreditando que tudo que o mundo está nos oferecendo
nos favorece de verdade, mas procurar, através da vivência que nós estamos tendo, ir trabalhando a nossa alma, lapidando o nosso coração, lapidando a nossa consciência, lapidando a nossa alma, não na pretensão de ser um espírito luminoso, mas de ser realmente capaz de vivenciar os ensinamentos do Cristo na ação, na palavra e nos próprios pensamentos que nos colocam como pessoas em perfeitas condições de vivenciar os ensinamentos que ele deixou. O Emmanuel, ele deixa uma frase que diz o seguinte: precisamos trabalhar pelo gigante que se apresenta. Questão: que gigante é esse? Senão o nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Não na condição física, mas na condição espiritual. E que preparo é esse que nós precisamos fazer? Desenvolver toda a nossa consciência moral, buscar todos os ensinamentos necessários que engrandeçam a nossa consciência, que faça com que nós tenhamos atitudes éticas, que faça com que nós consigamos de verdade viver numa verdadeira fraternidade. Essa é a preparação que nós precisamos ter, de não se viver única e exclusivamente em sentido de nós mesmos, mas em sentido de uma coletividade, principalmente nos dias de hoje, onde nós precisamos aprender um pouquinho mais a conviver dentro do nosso núcleo familiar, que são as maiores ferramentas que nós temos nas mãos como o auxílio para o desenvolvimento da nossa verdadeira vida espiritual, sem orgulho, sem egoísmo, sem vaidade, acreditando que nós temos a necessidade de cada um dos companheiros que estão convivendo conosco. Nós temos um projeto para ser cumprido. Nós sabemos que antes de reencarnar, fizemos um projeto nessa existência. E as ferramentas que foram colocadas ali faz parte deste desenvolvimento. Então, que nós realmente procuremos, de verdade, nos preparar para trabalhar em benefício dessa sociedade, deixando o orgulho de lado, deixando o egoísmo de lado, deixando a vaidade de lado, usufruindo de tudo que o nosso mundo físico nos oferece, mas tendo a consciência que o que precisa ser trabalhado, que o que precisa ser lapidado é o nosso lado espiritual. Assim nós vamos deixar de ter para realmente ser. Amar ao outro como precisa ser amado realmente. Então, que nessa lição do Emmanuel, que todos os ensinamentos que foram passados por ele, nós possamos sempre procurar o que ele coloca de melhor para cada um de nós. Tudo que foi falado nessa palestra hoje, nós podemos encontrar na maioria dos livros que foram psicografados por eles e por outros espíritos que trouxeram conhecimento para todos nós. Ali nós vamos encontrar todas essas trajetórias que podem ser incorporadas por nós, para que se no futuro nós tivermos o merecimento de receber um convite do Cristo, para de repente ajudar no nosso próprio mundo físico ou em qualquer outro planeta que possa estar nascendo aí, com os ensinamentos que ele deixou para todos nós, nós realmente possamos estar preparados. Porque não existem pessoas privilegiadas, existem sim pessoas que já atingiram um preparo para desenvolver qualquer tipo de trabalho. E também não vamos nos preocupar se nós já estamos numa condição luminosa. Vamos dar aquilo que nós temos já como preparo, em benefício de nós mesmos, em benefício do nosso ambiente familiar
e em benefício de toda a nossa sociedade, inclusive o nosso mundo inteiro, nesse exato momento. Muita paz a todos e boa noite.